quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos de número 1 ao versículo de número 10. Eu vou convidar aqueles que quiserem, se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Assim o façam. E diz a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos ao Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que foi lida, e te suplicamos, Senhor, nessa noite, que possamos entendê-la, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, dela tirar lições para a nossa vida diária, e que possamos entender através dela, Senhor Deus, o seu grande amor por nós. Te agradecemos, Deus, pela primeira igreja batista em Colubandê, essa agência tua, Senhor Deus, que o Senhor plantou nesse lugar, com o propósito, Senhor, de fazer diferença nessa localidade. Que ela seja sempre, Senhor Deus, um farol, em que as pessoas vejam nela, Senhor Deus, homens e mulheres comprometidas com a tua palavra, homens e mulheres, Senhor Deus, que desejam ardentemente fazer com que o Senhor seja conhecido, o Senhor seja revelado àqueles que carecem da tua salvação, daqueles que estão, Senhor Deus, vivendo vidas intranquilas e que precisam, Senhor Deus, de libertação, que precisam, Senhor Deus, de cura, que precisam ver os milagres do Senhor em sua vida, Senhor Deus. Nós te oramos, Senhor Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, ó Deus, quando tivemos oportunidade de nos alegrarmos tanto com tudo que o Senhor proporcionou para nós. Oramos, Senhor Deus, agradecidos, porque não merecemos, mas é pela tua graça, pelo teu poder e pelo teu grande amor por nós. Te oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Assentado, amados irmãos, eu quero pensar com os irmãos a respeito do tema que nós do livro que nós lemos, do texto que nós lemos, e pensar que nunca é tarde para fazer a coisa certa. O texto o texto que nós lemos em Lucas capítulo 19, ele relata a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu é um homem, um judeu rico, e que habitava na cidade de Jericó. O seu nome quer dizer puro, né? Em hebraico, o nome Zaqueu significa puro. E a Bíblia diz que Zaqueu era um coletor de impostos. Era um homem que vivia coletando impostos para o governo romano, e que ele era chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos,
Então, Zaqueu tinha um cargo muito importante. Porém, havia uma situação ruim na vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem bem-sucedido financeiramente, era um homem de destaque na cidade pela sua posição de cobrador de impostos. Ele era um homem que não tinha preocupações financeiras, mas ele era um rejeitado pela sociedade em que ele vivia. Ele era rejeitado pela religião, pois ele era visto como um colaborador do governo que ocupava ali a Palestina, que era o governo romano. E também havia uma outra situação que fazia com que Zaqueu fosse um homem que não tivesse credibilidade para os seus conhecidos, para os moradores de Jericó. Ele era um homem que enriquecera cobrando impostos. Ele era um homem que explorava o seu próprio povo. Ele era então um proscrito social. Ele era um proscrito religioso e ele era odiado pela população. Eu fico imaginando, irmãos, como devia ser a vida de Zaqueu. E talvez Zaqueu, ele seja a expressão de muitas pessoas que nós conhecemos no Brasil nos dias de hoje. Ele seja talvez alguém que os irmãos tiveram a oportunidade de conhecer e que na proximidade do local em que os irmãos moravam ou que os irmãos passaram, tiveram a oportunidade de conhecer pessoas assim como Zaqueu. E Jericó, irmãos, Jericó era uma cidade muito rica. Além de rica, era uma importante cidade e que ela ficava aproximadamente 28 quilômetros de Jerusalém. Situava-se numa região muito fértil, uma região de uma rota comercial importante. Então era um lugar propício para pessoas como Zaqueu residirem, para pessoas com comportamento moral, com um comportamento de pessoas sem critérios, como Zaqueu era, para viverem ali e dali fazerem a sua vida. E a história, ela ilustra a situação ou nos dá uma lição de quanto é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus, porque eles têm compromissos prévios com Mamon. Mamon é a riqueza, Mamon é a riqueza material, Mamon é a cobiça, Mamon é o dinheiro. Então eles estão sempre procurando garantir suas vidas com isso, garantir suas vidas através de defraudar, através de acumular riquezas, e o dinheiro passa a ser a razão da sua existência. Eu estou explicando isso, irmão, porque não é proibido, a Bíblia não proíbe a riqueza, ela não proíbe que a pessoa seja rica, ela não proíbe que a pessoa tenha bens materiais, que as pessoas sejam bem-sucedidas financeiramente. O que a Bíblia ela nos alerta é que nós não podemos colocar o nosso coração na riqueza. A riqueza não pode fazer parte da nossa existência como se ela fosse o principal da nossa existência. Tanto é que nós aprendemos que nós precisamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ela está dizendo que o amor às outras coisas, elas ficam em segundo plano. E principalmente o amor ao dinheiro, assim como Zaqueu, o homem da história que nós estamos contando, ilustra. E para pessoas como Zaqueu, tempo é dinheiro. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa em que tinha um dos diretores que era uma pessoa que ele perseguia dinheiro o tempo todo. O olhar dele tinha alguns que diziam que quando ele olhava para alguém ele só via cifrão, ele não conseguia ver outra coisa. Então tudo que ele olhava no intuito de obter lucro. E era uma pessoa muito difícil de se trabalhar com ele,
porque ele não admitia nenhum prejuízo, seja ele o mínimo que fosse. Por quê? Porque a razão da sua existência estava no dinheiro, o amor da vida dele era o dinheiro, a razão de todo o seu viver era o dinheiro. Então, para pessoas assim, como eu disse, tempo é dinheiro, e essas pessoas buscam desesperadamente alcançar posições e status e acabam se transformando em inimigos de outras pessoas, porque eles não conseguem te olhar como alguém que possa trazer algum prejuízo para ele, seja ele um prejuízo material. Eles vão sempre te olhar como uma fonte de recursos e de lucros, assim como Zaqueu olhava para a sua cidade, olhava para os seus conterrâneos. Pessoas como Zaqueu, elas buscam competir deslealmente, e dentro dos seus conceitos de sobrevivência, não importa os meios que eles vão utilizar para alcançar os seus objetivos. Os fins não importam, para obterem os fins, eles não se importam com os meios que eles vão utilizar. Nós estamos vendo isso muito nos dias de hoje. Pessoas que não se importam da forma como elas vão trabalhar, da forma como elas vão agir, da forma como elas vão proceder para alcançar os seus objetivos. E interessante que foi mais do que a mera curiosidade que fez Zaqueu subir ao pé da figueira brava a fim de ver Jesus. Não foi curiosidade, mas foi a certeza de alguém que já tinha ouvido falar que havia alguém que podia fazer com que a sua vida se transformasse, com que sua vida mudasse, na certeza de que aquele a quem ele iria buscar, aquele a quem ele se esforçou para ver, era alguém que havia em outras situações feito com que pessoas desprezadas como ele pudessem ser felizes, pudessem alcançar uma vida melhor, pudessem ser respeitados. Então o que fez Zaqueu buscar Jesus foi tudo que ele ouvia falar de Jesus, da transformação que Jesus havia realizado na vida de tantas pessoas que passaram por ele, dos milagres que Jesus realizava, dos sinais e prodígios que Jesus realizava. Então Zaqueu, com certeza ele ficou impressionado com tudo aquilo que ele ouvia falar de Jesus. Então ele buscou conhecer esse Jesus, ele buscou estar próximo desse Jesus, porque ele já havia ouvido falar que Jesus era misericordioso e que Jesus tinha poder. Ele não se importou com a sua figura de pessoa importante e abriu mão dessa posição ao subir numa figueira, a subir numa árvore para ver Jesus passar. O seu desejo era ter a melhor visão da pessoa de Jesus. E eu gostaria de parar um pouquinho para pensar com os irmãos a respeito disso. Quando nós temos que buscar a melhor visão, ter a melhor visão da pessoa de Jesus. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, em que a pessoa de Jesus, aliás, tudo que se relaciona à religião, hoje está sendo muito usado, sendo desvalorizado. Nós vemos pessoas que sobem num palco de um show, onde eles estão fazendo um show de música ou um espetáculo teatral, e a forma como eles tratam a pessoa de Jesus Cristo, a forma como eles denigrem a pessoa de Jesus Cristo, a forma como eles desprezam Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esse desejo de ter a melhor visão da pessoa de Jesus. E quando se tem a melhor visão da pessoa de Jesus, nós vamos compreendendo verdadeiramente quem é Jesus. E quantos ainda precisam aprender quem é Jesus?
Quantos precisam conhecer Jesus de uma forma real, de uma forma concreta, e conhecer Jesus para que Ele possa fazer diferença, fazer com que sua vida seja uma vida diferente? Então foi isso que Zaqueu buscou. Zaqueu buscou ter a melhor visão da pessoa de Jesus Cristo, e para isso ele deixou vários princípios, ele deixou sua posição social, ele não se importou de estar trepado em uma árvore, mas ele queria ter a melhor visão daquela pessoa que ele conhecer através de relatos de que podia fazer a sua vida modificar, podia fazer com que sua vida diferente. O que nós precisamos também pensar, irmãos, é que por mais que alguém possa negar a existência de Deus, existe dentro do ser humano uma sede de conhecer Deus. E eu digo isso, irmãos, por experiência de conviver com pessoas que diziam que não acreditavam, que não queriam, que não sabiam, que não queriam conhecer e que desprezavam, mas no fundo, essas pessoas, quando chegavam no limite da sua existência, no ponto mais baixo de sua existência, a quem eles recorriam? Eles recorriam a Deus. Eles entendiam que somente Deus podia fazer diferença na sua vida. Eu creio que os irmãos já viveram experiências parecidas com essa. Conheceram pessoas que, em determinado momento de sua vida, eles demonstraram o seu desejo e seu interesse de conhecer Deus de uma forma mais concreta, de uma forma real, ter a melhor visão da pessoa do Senhor. Eu tinha uma conhecida que ela me falava de uma história, de uma situação vivenciada, não por ela, mas por outra pessoa, em que essa pessoa visitava um homem que tinha tinha uma expressão, era um homem conhecido pelos seus feitos, e diz que aquele homem, nos últimos dias de sua vida, quando a enfermidade se abateu sobre ele de uma forma muito dura e intensa, e ela todas as tardes ele visitava ele, e nas suas visitas ela falava do amor de Deus para ele, e ele mostrava um interesse tremendo de conhecer, um interesse tremendo de saber quem era Deus, e ela falava dos milagres que o Senhor já havia, através de Jesus Cristo, realizado na vida de várias pessoas. Ela contava, ela citava exemplos, e ele demonstrava interesse, tanto é que ele recebia aquela senhora todas as tardes, mas no final da conversa ele dizia assim: eu queria tanto acreditar, eu queria tanto crer, mas eu não consigo. Eu não consigo. Talvez, como eu disse, nós tenhamos, ou os irmãos tenham conhecido pessoas assim, mas o ser humano, por mais que exista nele a negativa, ele é um ser espiritual. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um ser espiritual. Então, existe no coração do homem, existe no coração de todo ser humano, esse espaço vazio que precisa ser preenchido, e só Deus pode preencher esse espaço, só Jesus Cristo pode preencher esse espaço. Eu tenho falado muito sobre isso, do coração ter um lugar reservado, ter o quarto de hóspede de Jesus, em que Ele seja ali no seu coração, no nosso coração, uma pessoa presente sempre, que Ele não possa nunca sair, e que nós possamos guardá-lo sempre em nosso coração, Ele possa habitar sempre em nosso coração, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um ser de Deus, que é um ser espiritual.
Então, o homem é um ser espiritual e ele precisa ter um relacionamento com o ser espiritual, por mais que haja uma negativa de muitos. Mas Jesus, então, ele para debaixo daquela árvore e olha para cima. E ao olhar para cima, ele chama Zaqueu, ele chama aquele homem que ali estava pelo nome. Eu creio que Zaqueu era aquele tipo daquele homem, como muitos que nós estamos vendo no dia de hoje, que as pessoas tratavam ele por vários nomes, nomes que ele nunca gostariam de serem chamados, menos pelo nome dele. E Zaqueu, ele quando está lá em cima, Jesus Cristo para e fala: Zaqueu, desce. Olha a diferença que fez na vida de Zaqueu ser chamado pelo seu nome. Aquele homem deveria, por ser odiado pela população, os irmãos imaginem quantos nomes ele tinha, aquelas pessoas chamavam Zaqueu. Vamos começar por ladrão, que seria talvez um nome menos forte, não é? Podemos assim dizer. Isso sem contar os outros que poderiam estar sendo dados a Zaqueu. E Jesus Cristo, ele, o grande estrategista do coração, né? O grande estrategista do amor, Jesus Cristo, ele toca no ponto mais sensível da vida de Zaqueu, que era ser chamado pelo seu nome. E Jesus Cristo então chega para ele e diz: Zaqueu, desce. E disse diante de todos aqueles que ali estavam, que ele iria se hospedar na casa dele, ele seria hóspede dele. Aquilo para Zaqueu fez uma diferença tremenda, né? Imaginem um homem odiado por toda uma cidade, odiado por todos os que ali conviviam com ele. Em primeiro lugar, ter a sua visão despertada para conhecer Jesus. Nesse momento em que Jesus chama ele pelo nome, aquela população, os que estavam em volta, se assustam. Como pode? Esse homem é um homem pecador. E esse que nós estamos seguindo, que nós reverenciamos, que nós cremos que é o Messias prometido de Deus, está chamando esse homem para descer, está chamando esse homem para abrir as suas portas de sua casa e ser hóspede dele. E mais ainda, imagine a alegria que Zaqueu teve, a alegria imensa de Zaqueu. Ele era rico, mas ele era desprezado. Ele era rico, mas ele era odiado. E Jesus dirige-se a Zaqueu sem nenhuma censura. Jesus em momento algum disse: desce, Zaqueu, publicano, ladrão. Desce, Zaqueu, publicano sem caráter. Não, Jesus Cristo declara somente a sua intenção de entrar na casa de Zaqueu. A aceitação de um chefe publicano, como era Zaqueu, um chefe publicano odiado, expressa a presença do poder do reino de Deus. A atitude de Jesus causou espanto na multidão, porque essa multidão, irmãos, ela tinha o mesmo espírito farisaico que às vezes nos domina. Ele estava presente no meio daquele povo, e esse espírito farisaico, ele não pode estar em nós. E muitas das vezes nós abrimos espaço para esse espírito farisaico habitar em nós. É quando nós criticamos as pessoas por suas formas de viver, a sua atitude. Quando nós temos que falar para ela do amor de Deus e mostrar que Deus pode fazer transformação na vida delas. Eu tenho um parente que ele se veste como uma mulher. Ele é um homem que se veste como uma mulher. E todas as vezes que eu encontro com ele, eu o trato com respeito, mesmo sendo aquela. E quando tenho a oportunidade de falar para ele alguma coisa, sem o censurar, eu digo que Jesus tem poder para fazer diferença na vida dele, fazer ele ser feliz, porque percebe-se que ele não é feliz. Quem é feliz sendo criticado, sendo menosprezado, sendo ridicularizado?
porque assumiu uma postura que nós entendemos que a Bíblia ela repudia, ou a Bíblia não seria a palavra repudia, mas a Bíblia orienta que não deveria ser assim, né? A Bíblia orienta a não viver daquela forma. Quem gostaria de viver uma vida dessa? Então, o que nós precisamos, deixando de lado o nosso espírito farisaico, é mostrar a essas pessoas, falar para essas pessoas da mesma forma que Jesus falou para o Zaqueu, o publicano odiado. Mostrar que existe alguém, existe um Jesus, existe um Deus que tem poder para fazer transformação na vida das pessoas. É para tirar as pessoas dos grilhões da escravidão do pecado. É para fazer com que as pessoas possam serem transformadas e se libertarem das garras de Satanás. É para que as pessoas possam ser transformadas através do conhecimento desse Jesus, através do relacionamento com Jesus, para se livrarem dos seus vícios. Muitas vezes, irmãos, nós, no nosso espírito farisaico, nós dizemos que, né, sem vergonhice, não muda porque não quer, vive assim porque deseja. Eu tinha um colega de trabalho que era uma pessoa que falava vários idiomas, era um engenheiro muito inteligente. E certa vez, numa convenção que nós estávamos, quando eu fui no banheiro e ele iria se apresentar, ele tinha uma oratória, ele era uma pessoa que dominava uma plateia com a sua forma de falar, né? Costumava dizer para ele: você vende areia no deserto, né? Você vende gelo no Alasca, né? E quando eu entrei no banheiro, era um banheiro muito luxuoso, do centro de convenções, e ali estava uma pedra mármore, era preta, daquelas bem... E eu percebi, quando eu entrei, ele se assustou, e eu percebi a fieira de cocaína. E eu entendi como aquele jovem, ele tinha aquele poder de oratória. Tempos depois eu encontrei ele no centro do Rio de Janeiro. Aquele homem que andava muito bem vestido, né? Muito bem vestido, muito bem trajado. Era uma pessoa de uma beleza, de uma grande beleza. E aquele homem sem um dente na boca, né? Com roupas ainda da época que ele, mas tudo roupa já bem despedaçada, bem surrada. Aquele jovem que tinha uma cabeleira que invejava, que fazia com que as moças, né, se achegassem a ele, sem um fio de cabelo. E eu fiquei assim muito entristecido com o que eu via. Por quê? Era alguém que se deixou levar pelo vício de tal forma. E conversando com alguém, essa pessoa me disse: dei vários conselhos a ele, mas ele não tinha jeito. Era uma pessoa que fez essa escolha, não queria mudança. E eu fico pensando, irmãos, é esse espírito farisaico que às vezes tem habitado em nós, faz com que essas pessoas, elas poderiam ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, e diferente do que Jesus fez com Zaqueu, quando Jesus se dirige a Zaqueu sem nenhuma censura, ele simplesmente declara a sua intenção de fazer, ao entrar na casa de Zaqueu, fazer transformação na vida de Zaqueu. É a valorização do exterior e atitudes religiosas
que tem nos afastado da missão do Evangelho, a missão de salvar pessoas, arrebatando as pessoas do inferno. A conversão a Cristo de um chefe publicano, odiado, ela expressa a presença do poder do reino, o poder daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era o tipo de pessoa que Jesus tinha vindo buscar. Zaqueu era um perdido, um distanciado de Deus por seu arrependimento. Ele tornou-se filho espiritual, um homem completamente transformado, salvo por Jesus. E essa é a nossa missão, irmãos. Aquilo que Jesus Cristo fez com Zaqueu, a forma como Jesus tratou Zaqueu, é a forma como a igreja, como nós, igreja do Senhor, precisamos tratar as pessoas para que elas possam também ter a opção de se arrependerem e tornarem-se filho espiritual, de tornarem-se completamente transformados e salvos por Jesus. Essa é a nossa missão. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nos perdendo em situações que nos levam a fazer com que essas pessoas, elas, ao invés de se chegarem a Jesus, elas sejam cada vez mais afastadas. Tem uma irmã que sempre conversa comigo aqui, ela fala do lugar em que ela mora e das pessoas que estão em volta dela e da forma como ela vê aquelas pessoas, da forma como aquelas pessoas a tratam. E toda vez que eu converso com aquela irmã, uma coisa que me surpreende é que ela diz assim para mim: pastor, eu oro intensamente por aquela família, eu clamo a Deus todos os dias pela vida daquela família, eu peço a Deus todos os dias que ali haja transformação naquele lar, eu peço a Deus todos os dias que eles se salvem. E quando muitas das vezes, irmãos, nós fazemos o contrário, nós pedimos a Deus que tire aquelas pessoas para bem longe e leve para um lugar que elas nunca mais apareçam em nosso meio. Zaqueu, ele chega para Jesus e diz a Jesus: olha, Senhor, eu vou, tudo aquilo que eu peguei das pessoas, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu defraudei, eu vou devolver. Eu vou devolver 4 vezes mais. O que Zaqueu simplesmente ele faz, ele vai além das leis da restituição, que está lá em Levítico, está lá em Números, quando fala sobre os sacrifícios de pecado, os holocaustos pelos pecados cometidos. Zaqueu, ele vai além dessas leis. O que evidencia na vida de Zaqueu, na experiência de Zaqueu com Deus, que realmente houve uma profunda mudança, que uma profunda mudança foi realizada, e foi realizada pela conversão de Cristo Jesus, foi realizada no coração de Zaqueu a partir do momento em que ele procurou conhecer Jesus, em que ele procurou se aproximar de Jesus. E Jesus então diz para ele: hoje veio salvação a essa casa. A manifestação da graça com arrependimento, Zaqueu, o seu arrependimento de pecador, a salvação de Deus chegou na tua casa, chegou na tua família. A sua vida daqui para frente vai ser diferente, porque você demonstrou realmente arrependimento, você demonstrou realmente que você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, e seu lar, a sua família, vai ser uma família abençoada, abençoada pelo Senhor. O seu lar vai ser o centro da habitação do Senhor. Deus vai habitar aqui,
Deus vai estar controlando sua vida, Deus vai estar à disposição sua todos os dias, porque você hoje é um filho de Deus, você hoje é um filho espiritual. Hoje veio salvação a esta casa. Quantas pessoas aqui nessa noite, quantas pessoas que estão ao alcance da nossa transmissão devem estar clamando ao Senhor pela salvação da sua casa? Quantas pessoas precisam que haja transformação na vida dos seus, de parentes, de amigos, de pessoas próximas a Ele? Mas tem uma coisa que nós precisamos atentar. Para aquelas pessoas, para a salvação chegar à casa de Zaqueu, foi necessário que Zaqueu se convertesse, que Zaqueu desse testemunho. E Zaqueu deu um testemunho. Ele, no momento em que Jesus Cristo entra na sua casa, no momento em que Jesus Cristo ali janta com ele, passam momentos com ele, e ali quantas conversas eles tiveram ali, que fizeram com que a vida de Zaqueu ela fosse impactada de tal forma pela presença do Senhor, fizesse com que ele se arrependesse. E o seu testemunho foi dizer que tudo aquilo que ele havia defraudado, ele iria devolver. Eu vou me tornar pobre, mas eu vou entregar tudo que eu roubei, tudo que eu tirei das pessoas. Eu não vou ficar com um centavo do que eu tirei. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos pedindo salvação para a nossa família, mas será que nós estamos testemunhando de Jesus para a nossa família? Nós estamos falando do amor de Deus para a nossa família? Nós estamos falando do amor de Deus para os nossos amigos? Eu não me canso de contar uma história, já sempre falo para os irmãos, do amigo que chegou para mim e me criticou porque eu nunca havia falado de Jesus para ele. Porque nós éramos tão próximos, tão amigos, eu via aquela pessoa como uma pessoa tão boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha que tratava bem sua família, tratava bem seus amigos, mas ele carecia de salvação, e eu não conseguia perceber isso. E nós precisamos, irmãos, ter essa visão, e essa visão nos é dada quando nós olhamos, quando nós desejamos ter uma melhor visão de Jesus. E para ter uma melhor visão de Jesus, nós precisamos buscar todos os dias estar na presença do Senhor. A maior providência de Deus para o homem é a salvação. E essa salvação, Jesus Cristo ele nos disse que ela é eterna. E a promessa de Jesus para nós, a promessa do Redentor que veio da semente da mulher, completamente humano, porém divinamente gerado. O Deus que deu por um motivo específico: recuperar o ser humano de Satanás, e que deseja profundamente a regeneração do ser humano para si mesmo. Deus, ele nos quer regenerado para ele. Deus, ele queria Zaqueu regenerado para ele, e para isso ele levou Zaqueu a entender que somente um poderia fazer essa transformação na sua vida: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele pode fazer a transformação na sua vida a partir do momento em que você abrir o seu coração para ele e deixar que ele habite em você. A partir do momento em que você se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor, confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador. Irmãos, como igreja que segue, que caminha e busca a presença do Senhor, que nós possamos todos os dias fazer diferença nos locais em que nós estivermos. Diferença na nossa família, diferença no nosso trabalho,
fazer diferença no local onde nós estudamos, na nossa vizinhança, fazer com que as pessoas possam nos olhar diferente da forma como aquelas pessoas olhavam o Zaqueu antes da conversão, e que essas pessoas possam nos olhar da forma como elas passaram a olhar Zaqueu após a conversão, olhar Zaqueu após a sua salvação, olhar Zaqueu após o momento em que Jesus Cristo passou a habitar na sua vida e na sua família. Que Deus continue aplicando nos nossos corações, irmãos, nas nossas mentes, o conhecimento da verdade, para que, como igreja, cumprindo a missão do Senhor, possamos anunciar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo regenera o homem, que só Jesus Cristo pode e tem poder para transformar a vida das pessoas. E precisamos cada dia mais orar para que o Senhor faça com que cada dia nós tenhamos essa ousadia de pregar o Evangelho, tenhamos a segurança para pregar o Evangelho do Senhor e dizer às pessoas que elas precisam conhecer Jesus de uma forma diferente da forma como muitos estão olhando para Jesus. Olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus como aquele que veio para buscar e salvar o perdido, buscar e salvar o pecador.